eu queria dizer o seguinte, eu estou num momento de muita inquietação no meu pensamento, por causa de tudo que está acontecendo nesse mundo, por conta das ideias do movimento feminista no geral, que eu acho que está, assim, em plena efusão, então, questionando o meu pensamento já pensado, que eu acho que é assim, a gente pensa, depois pensa outra coisa, vai pensando, reestruturando, por causa da prática na prática do movimento feminista, e porque eu acho que o mundo nos exige muitos desafios também de um pensamento crítico, né? Então, são inquietações. Eu tentei dar uma organizada no texto, mas ele está meio desorganizado, quero avisar, porque as inquietações nunca são organizadas. Então, aqui tem muitas ideias, muitas inspirações em outras companheiras, de várias formas. E eu queria começar justamente citando uma pessoa que escreveu um texto para uma revista do SOS e de onde eu tirei essa frase. Então, eu vou começar citando a Vânia Vicente, e ela diz assim: corpo é o que somos, e ser é vastidão. Eu pensei que era a coisa mais forte e linda que eu podia dizer para começar, né? Dessa relação corpo-sujeito. E para nos dar força a ser essa vastidão, né? Pensando que nós estamos aí nos grilhões e nas dominações de um sistema que nós vivemos, que é capitalista, patriarcal e racista. E que a cada etapa histórica desse sistema na sua formação, os grupos dominantes, aqueles que detêm o poder político, econômico, social, cultural, investem na produção de teorias, de formações ideológicas que justificam as relações sociais de exploração, dominação. Isso é permanente e contraditório. E também justificam as normas, as repressões, as classificações, para definir o que somos, independente de que não somos o que nos define, o que o poder nos define. Então, esse sistema se reproduz historicamente pelas relações de exploração, dominação, desapropriação, apropriação, que formam as relações sociais de classe, de raça e de gênero, que são também relações de antagonismo, de conflito, de poder. E é um sistema que se reproduz pela desigualdade. Como um sistema que se reproduz pela desigualdade, ele precisa de seres humanos oprimidos, dominados. A ideologia dominante se faz num processo de construção de hegemonia pelas classes dominantes, que conseguem assentar uma forma de dominação preponderante, hegemônica, de pensamento, de ideias, que não corresponde à nossa própria experiência de vida, aos nossos desejos, às nossas visões, mas conseguem que isso se assente como uma coisa natural, ainda contam muito com a adesão da maioria da população, né, como a gente viu recentemente na história do Brasil, e recentemente tivemos uma prova muito contundente disso, né, com a eleição dessa coisa que está aí na presidência. A ideologia dominante, portanto, ela é um processo também que também vai se reestruturando para ir, inclusive, capturando a nossa capacidade de criticar, né? E esse sistema funciona como um metabolismo, né? Não é alguma coisa dura e fixa, é um metabolismo. E esse metabolismo é um movimento, e esse movimento se dá exatamente pelas relações sociais, né? Que, inclusive, vão reestruturando as estruturas, que também não são fixas. Eu queria pegar aqui, a partir de Kierkegaard, Danielle Kierkegaard, que ela diz assim: o importante na noção de relação social é pensar que ela é uma relação de antagonismo entre grupos sociais, né? E trata de uma contradição viva, permanentemente em via de modificação, de recriação, porque se a gente pensar só nas estruturas, então não tem saída. Então, as relações sociais é esse movimento, né, o seu
corolário às práticas sociais, e que justamente faz esse dinamismo contraditório, antagônico entre os sujeitos, né, que são os grupos sociais e os coletivos, e a estrutura. Justamente é contra uma visão solidificada de estrutura social que se insere o raciocínio em termos de relações sociais. E essas relações sociais significa contradição, antagonismo, luta pelo poder, recusa de considerar que os sistemas dominantes sejam totalmente determinantes. Então, era isso que eu queria enfatizar. O sistema é dominante, mas ele não é totalmente determinante. Isso aí, justamente, é onde está a brecha, tá certo? Para essa relação de antagonismo com ele, né? A luta dos sujeitos, né? E que vamos cada vez mais mostrando quais são as contradições, as injustiças, as desigualdades, né? Então, pensar também no movimento como são os movimentos sociais, os movimentos de resistência, de luta, inclusive que fazem os pensamentos críticos que vão mostrando essa contradição e que a gente pode entender esse movimento de subversão à ordem. E é isso que eu quero enfatizar também, tá certo? A dominação não é um destino. Esse tipo de dominação é histórica, né? Ela tem um ponto de partida, né? Então, e nós vamos transformando, né? As estruturas são materiais, são simbólicas. Elas estão tanto na organização da vida social, como elas também estão no sistema do poder político, mas elas também são estruturas subjetivas, coletivas, tá certo? Elas estão dentro de nós, né? Nós, como sujeito, como ser oprimido, dominado, tá certo? E essa relação justamente com o sujeito é que faz essa tensão, porque o sujeito, na verdade, é a superação da sujeição, tá certo? E o feminismo trouxe muito essa relação entre o feminismo, entre o corpo e as sujeitas, os sujeitos, como, né? Então, os processos de subjetivação estão no nosso corpo. É no corpo como parte de nós, que vivemos, pensamos e agimos no mundo. Processo de subjetivação que faz parte da nossa vivência, da nossa experiência, da nossa inserção no mundo, nesse sistema que nos domina. O conhecimento do corpo, a falta de conhecimento, o desconhecimento do nosso corpo, a nossa alienação em relação ao nosso corpo, né? Isso também vem dessa dominação, mas há também um processo de tomada de consciência, e de consciência crítica, né? De ser sujeita, de atravessar, dentro e fora de nós, o entendimento de nós mesmas e do mundo onde estamos, né? Entender, interpretar para lutar contra o mundo, tá certo? O mundo dominado, o mundo explorado. Então, a dominação não está só lá nos outros, nós incorporamos também as dimensões da dominação. E eu queria dizer o seguinte, que o mundo do trabalho é uma dimensão central do capitalismo e do seu processo de exploração e dominação. O trabalho humano, a força de trabalho, explorada e apropriada pelos trabalhos produtivo e reprodutivo, é uma dimensão central da acumulação capitalista, isto é, do sistema do capital. E o patriarcado foi reestruturado por esse capitalismo, é anterior a ele, mas foi reestruturado na sua própria formação como processo histórico. Então, o patriarcado, para mim, comporta justamente a heterossexualidade como uma coluna central dessa estrutura de poder do patriarcado, que é o poder dos homens, né? E se a gente junta aí... então, é uma dimensão fundamental na formação do capitalismo, a reestruturação do patriarcado. Inclusive, a Wittig diz que o contrato heterossexual implica uma relação de trabalho, e não somente uma relação sexual. Então, a heterossexualidade define
as formas da ordem da relação sexual, mas define também as relações de trabalho, né? Então, o mundo do trabalho, né, na minha perspectiva, ele se estrutura a partir de 3 divisões. A divisão de classe, né? Você tem os proprietários, aqueles que são aqueles mesmo, que são majoritariamente homens brancos, então são aqueles, né? Proprietários, tem mulheres também, mas minoria, é um sistema de dominação dos homens, são proprietários do meio de produção. E, do outro lado, estão os trabalhadores e as trabalhadoras que vendem a sua força de trabalho, tá certo? E que, na verdade, são os verdadeiros e as verdadeiras e os verdadeiros produtores, tá certo? Porque quem produz é quem trabalha, né? Essa força de trabalho está no corpo, tá certo? Então, precisa dominar o sujeito desse corpo para explorar essa força de trabalho, tá certo? A sujeita desse corpo para explorar essa força de trabalho, tá certo? Então, no início do capitalismo, o capitalismo se funda, né, na acumulação primitiva. O que é a acumulação primitiva? Consiste em desapossar o que era de trabalhadores livres, trabalhando nos seus próprios territórios, com seus próprios meios, camponeses, artesãos e várias outras. O capitalismo foi desapropriando os territórios e a vida dos sujeitos e submetendo os sujeitos e as sujeitas e os sujeitos a o trabalho, a essa relação de classe no capitalismo, tá certo? Então, desapossa, desapropria, se apropria para depois explorar, né? Então, começa na Europa, com um processo lá mesmo na Europa, que é o centro do início da fundação do sistema capitalista, mas se expande. E a colonização foi uma forma absolutamente também central no processo de formação do capitalismo, tá certo? Mas até hoje nós temos processos de acumulação primitiva. Basta ver o que fazem na Amazônia com o povo indígena, basta ver o que fazem com o povo quilombola, basta ver o que fazem nas periferias das cidades onde a gente vive, tá certo? Que tira as populações de seu território, do lugar onde trabalham, tiram seus meios para se apropriar, né? Para a acumulação, para o ganho, para o lucro. Então, a outra dimensão é a divisão racial do trabalho, que vem da colonização, tá certo? Trabalho de brancos, trabalho de negros, trabalho de indígenas, que se estabeleceu na relação escravagista do trabalho como parte dessa formação. O processo de colonização escravizou o povo negro livre da África, né, na sua travessia para cá, tá certo? E também escravizou indígenas e fez o genocídio do povo indígena, mas o processo de escravização do povo negro também implicou em genocídio, tá certo? Então, inclusive, tirando do seu próprio território, tá certo? Atravessando o Atlântico, tá certo? E Lugones afirma que o processo de colonização foi um processo de racialização também do trabalho, tá certo? E da racialização como um processo de dominação, de exploração do povo branco sobre o povo negro, né? E que estrutura a formação social brasileira, né? A formação social brasileira está estruturada a partir daí, né? E também temos o Quijano também vai tratar disso com muita precisão nessa divisão racial do trabalho e a própria construção da ideia de raça tal qual como ficou hegemônica, né? Separando, dividindo, antagonizando e dominando os seres humanos por essa classificação, né? A divisão sexual do trabalho de homem, trabalho de mulheres, né, é baseado na separação entre trabalho de homem e trabalho de mulher e na hierarquização, tá certo? O trabalho de homens vale mais do que o trabalho de mulheres, tá certo?
como diz a Daniela Kirgoá, e foram processos criados no norte, no centro, na Europa, tá certo? Inclusive que definiu o que é mulher, o que é homem, suas aptidões para o trabalho ou não, diferentemente, e define o trabalho doméstico como não trabalho, as mulheres como intrinsecamente ligadas ao trabalho reprodutivo. Então, a Europa, como um centro do capitalismo, no início da sua formação, agora tem os Estados Unidos, tem o Canadá, mas estão todos no norte, né? Foi definindo as leis gerais, e essas leis se tornaram, pelo menos, ocidentais, né? Mas elas têm uma grande influência hoje no plano global, e a gente sabe disso, e ela estrutura relações no plano global. Então, essa divisão sexual do trabalho também institui a binaridade do sexo, né? A construção de gênero no mundo do trabalho. Eu acho que as relações de trabalho estão marcadas pela binaridade e elas são marcadores de binaridade, tá certo? E vai distribuindo a força de trabalho, os sujeitos portadores da força de trabalho, de acordo com essas definições e estruturas, para qualificar, para desqualificar, para dividir, para criar hierarquia, para criar desigualdade, tudo isso em função do lucro, da acumulação. Essas divisões são necessárias para ele organizar o sistema para o capitalismo racista e patriarcal, organizar sua própria forma de reprodução pela desigualdade. Porque essas divisões do trabalho, de classe, de raça e de gênero, sexo, gênero, elas potencializam a acumulação do capital, né? Já pensaram o que seria dos lucros do capitais se o trabalho doméstico reprodutivo que as mulheres fazem gratuitamente, tá certo? Tivesse que entrar na conta da mais-valia dele, da acumulação dele, seria um rombo, né? Só que essas mulheres também não são todas mulheres. Há uma e é isso que vai fazendo a rehierarquização e a desigualdade. A interseccionalidade, como chamam umas, a consubstancialidade, como chamam outras, né? Porque, como a gente vê no Brasil, quem é que está no trabalho precário? Sobretudo, as mulheres negras, né? É formado fundamentalmente, né, o trabalho precário, majoritariamente pelas mulheres e pelas mulheres negras, né, para trazer a situação atual. E essas relações de exploração, elas se materializam nas práticas sociais, né, como a prática do trabalho. É na prática social do trabalho e na vida cotidiana que a gente sente no corpo e na mente, no espírito, na subjetividade, o que é ser explorado, do que é ser dominado, porque não é só que explora a força do corpo, explora e desqualifica também os sujeitos, tá certo? Inclusive para manter a opressão e reproduzi-la. A colonização foi um processo brutal de dominação, de exploração, de expropriação, de genocídio, de escravização dos povos indígenas e negros, livres no seu território, e também essa colonização foi criando categorias de seres humanos, né, com atributos, uns são assim, outros são desse jeito, né, apagou e baniu qualquer coisa que não correspondesse a um corpo que eles chamam de masculino, tá certo? Então, foi colonização dos territórios e dos corpos. Então, essas categorias, então, tem histórias, né? Categorias mulheres, categorias homens, categorias negros, brancos, no sentido do que define as categorias, tem história, né? Nós somos seres humanos de muitas cores, de muita, né? Se é social, e é isso que eu quero chegar, tive que pular aqui por causa do meu tempo, se é social, é histórica, não é fixa, né? Não se justifica pela base biológica, não é natural, no sentido do que o natural é aquilo que não pode ser de outra maneira, que é uma fixidade. Se é histórica, pode mudar. Nós não somos uma definição pré-social, nós somos uma definição social histórica, tá certo? Quando qualquer uma de nós
diz, eu não sou o que me define, já há uma ruptura aí, né, subjetiva. A questão é como transformar o mundo em um mundo que eu possa existir, vivendo em meu corpo, como eu quero ser, como sujeito. Porque mesmo que eu tenha consciência crítica sobre os poderes que me reprimem e me violentam e me exploram, e até me revolte, é só pela entrada, tá certo, na luta que a gente vai mudar o mundo, né? E também na luta, nos coletivos de luta, a gente vai ganhando cada vez mais uma consciência crítica, tá certo? É nessa passagem que a Daniele chama, Daniele Kegoa, a passagem do individual para o coletivo. As mulheres construíram um movimento de emancipação, de libertação, de transformação social. É um movimento feminista, um movimento de mulheres, mulheres como sujeito da sua existência, da sua autonomia, da sua maioridade, sujeito da história, sujeito social, sujeito político. As categorias são construídas historicamente. Então, a categoria mulheres é social, é histórica. E a partir da experiência, uma categoria muito plural e que se expande, tem muitas diferenças, muitas desigualdades no interior da categoria mulheres. Novas experiências históricas aparecem no espaço social político que elas já existiam, mas estavam apagadas como realidades, mas todas sujeitas à ordem patriarcal, capitalista e racista. Nossa experiência se faz por muitas coisas, pela vivência da sexualidade, pela vivência amorosa, pela relação com a reprodução, o controle do corpo, pela forma como nos apresentamos corporalmente, discursivamente e nos identificamos no mundo. O primeiro aporte do feminismo materialista é justamente, como diz Foucault, incontestavelmente, a desnaturalização das relações sociais de sexo, da desnaturalização de nós e de como nós estamos no mundo e de como nos inserimos no mundo. Então, significa que mulheres e homens, as relações de raça, como relações sociais, tudo isso não tem nada de natural, tudo isso é uma construção socio-histórica, né? Mas nós também, quer dizer, estamos sempre em travessia, porque a dominação não é total, tá certo? Senão nós não parávamos de existir como ser no mundo, né? Então, há uma tensão, há sempre uma travessia entre o imposto e o que eu quero e sou. Uma não conformidade, uma dissidência. E eu acho que isso é absolutamente fundamental, essa dissidência de mim, do eu, com o que está aí posto como sistema, né? Que podem chegar a rupturas subjetivas e objetivas, mas elas precisam se transformar em revoltas coletivas, de construção de uma outra sociabilidade, para um outro mundo, para uma vida com plenitude, né? Nossa relação corpo-sujeito, isto é, como eu quero ser e sou no mundo, não se define pela biologia nem pela anatomia. Tudo que pesa nós é construção histórica e social. Portanto, poder mudar, se transformar, é uma dimensão da liberdade, né? Para o que eu insisto, precisamos nos organizar e lutar, né? Inclusive dentro dessa categoria mulheres, que está cheia de pluralidade, as mulheres brancas, negras, trans, lésbicas, heterossexuais, de todas as formas. Há um processo, estou terminando. E eu queria dizer uma coisa que o Deju fala, é que tudo isso, essa opressão, nos causa sofrimento, mas o sofrimento não muda as coisas. É preciso passar do sofrimento para a revolta, e da revolta individual para uma revolta coletiva, se a gente quer mudar o mundo. Há um processo de sujeição, mas há um processo de emancipação, né, de transformações objetivas e subjetivas. É um processo contraditório, não é puro ato de vontade, é processo, é através de uma visão dialética que a gente pode entender esse movimento contraditório. Está dentro de nós, está fora de nós, está na relação entre as nossas ideias e o movimento concreto e real do mundo. A gente tem que atravessar as aparências internas e externas para compreender, interpretar o que nos domina, o que nos explora, para poder ir no cotidiano nos colocando como um sujeito em conformidade com o nosso eu, mas também, sem querer entrar na dimensão psicanalítica, né, porque não existe um sujeito absolutamente racional. E, por fim, queria voltar à citação da Vânia, de sempre. Corpo é o que somos e ser
é vastidão. Vastidão no tempo, no espaço, nas formas de sermos do mundo, e para sermos a liberdade que exige a emancipação. O fim da sujeição, precisamos de luta, e luta precisa de organização, consciência crítica. Transformar a realidade social que nos oprime, contra a qual nos insurgimos, e transformar nós, dentro de nós, subjetivamente, que é o nosso processo como sujeitas.